Olha só, você já teve aí a sensação de que, né, tentou memorizar as palavras em francês e na hora de falar, tentou juntar tudo e não deu certo? Ai, ai, ai. A pronúncia ficou estranha e parece que a frase não ficou nada clara. Pois é. Hoje você vai entender por que isso acontece e eu vou te explicar também como corrigir esse problema. D'accord? Alors, para quem está chegando agora, je suis Vera Franco. Eu ajudo as pessoas a aprender aí a falar francês com confiança e, né, rapidinho, tá bom? Sem dificuldades. Vamos lá, então. O tema da live hoje é como memorizar melhor e falar bem francês. É isso aí. Então, olha só, né? Sim, gente, é um problema. Você comete um erro gravíssimo quando você tenta aí memorizar palavras isoladas, tá certo? Então, hoje eu vou mostrar por que muitas pessoas que até já sabem bastante vocabulário em francês têm grandes dificuldades aí, grandes problemas para falar. É verdade. E se você quiser saber como não cair nessa mesma situação, eu vou também te mostrar como escapar dela e fazer aí o seu trajeto, ó, de memorização corretamente para você falar francês com confiança. D'accord? Vera, né? Alguém deve estar se perguntando aí, mas Vera, por que é um problema memorizar palavras isoladas, né? Memorizar, de repente você está acostumada aí fazer uma listinha só de palavrinhas, né? Vera, por que é um problema eu memorizar palavras isoladas? Gente, olha só, não é só um problema, é um problemão, tá? É um grande problema, justamente porque as palavras, né, elas são pronunciadas de um jeito quando elas estão isoladas, d'accord? E de outro jeito muito diferente quando elas estão inseridas dentro das frases, tá certo? Então, olha, a gente não pode esquecer que quando, né, nós aí nos comunicamos, né, em qualquer língua, em português, em francês, em qualquer idioma, tá? Quando nós nos comunicamos, na maior parte das vezes, as palavras não estão isoladas. É ou não é? Tá certo? Eu estou falando aqui com vocês e eu estou me comunicando com vocês totalmente através de frases o tempo todo. Eu não estou com palavras isoladas, né? Eu estou aqui me comunicando com frases o tempo todo. E aí, né, transmitindo essa ideia para vocês, né, esse conteúdo para vocês, através de frases completas, né? Então, olha só, elas normalmente, né, as palavras, elas normalmente se apresentam inseridas nas frases, ou seja, dentro de um conjunto de palavras. Lembra disso? É de extrema importância. Attention, s'il vous plaît. Ouvrez bien les oreilles, parce que maintenant c'est très important, hein, ce que je vais dire. Hein? Então, atenção, que agora é muito importante isso que eu vou dizer. Olha, uma palavra isolada, né, ou seja, uma palavra solta, tá certo? Ela tem um som, tá? Uma pronúncia e até mesmo ela tem um vazio de sentido. Já vou explicar. Sim, um vazio. Por que, Vera, um vazio? Porque olha só, solta, ela não tem nenhum traço de contexto, né? As palavras, inclusive, elas têm aí, e muitas vezes, sentidos diferentes dependendo do contexto. É ou não é? Se você fizer um treino até em português, você vai perceber isso. Tá certo? Se eu chegar assim e falar uma palavra isolada, manga. E aí? O que você vai me dizer? Manga. Ué, Vera? Manga pode ser manga, fruta de comer, manga. Manga pode ser a manga da camisa, tá certo? Pode ser um montão de coisas, né? Então, se eu falar a palavra isolada, manga, você pode imaginar um monte de coisas. Então, é diferente, tá? Então, as palavras, muitas vezes, elas vão ter sentido diferente dependendo do contexto. Então, se eu falar, ela gosta de comer manga, ok, você entendeu que é a fruta. Se eu falar, essa manga está muito curta, é a manga da camisa, por exemplo. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, muitas vezes as palavras têm sentido diferente dependendo do contexto. Então, se você tem ela isolada, é complicadíssimo, tá bom? Então, bora lá
Bora lá conferir isso na prática e ver como é que acontece essa dificuldade de pronunciar, tentando juntar as palavras que você memorizou de forma isolada. Vamos fazer um breve treino? Vem comigo porque você está em boas mãos, tá? Então vamos lá. Vou te apresentar algumas palavras e vamos ler juntos aí separadamente essas palavras, tá? Como se a gente tivesse mesmo memorizando essas palavras uma por uma de forma isolada. Então é uma simulação aqui de quando você faz de repente essa memorização de palavras isoladas. Então eu vou dar um minutinho para você ler aí, tá bom? Eu vou mostrar as palavras para você. D'accord? Vamos lá? Todo mundo pronto? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, então vocês vão ler aí separadamente, palavrinha por palavrinha. Vamos lá? Mostrei a primeira. Pessoal que está no Insta já mostra também. Estão lendo aí? Estou colocando aí na tela, já vou colocar aí, vou dar um jeito de colocar para o pessoal do Insta. Certo! Então, olha só. Vamos conferir? Olha só. Je habite dans un appartement. Foi assim que você leu separadamente, tá? Je habite dans un appartement. Tá certo? Je habite dans un appartement. Foi assim? Pois é, olha só. Se você memoriza palavras soltas, é assim que a gente lê cada uma delas, ó. Je habite dans un appartement. Agora vamos ler a frase toda. Agora sim, agora eu não vou ler isolado não, ó. J'habite dans un appartement. E agora? J'habite dans un appartement, certo? Então, gente, olha só. Eu vou ler de novo, tá? Pra gente conferir. Eu vou ler de novo aí, tá? Vamos lá, porque isso aqui é super importante porque nós estamos falando hoje. Então, olha só. Separado. Je habite dans un appartement. Certo? São palavras soltas. Agora eu vou formar a frase com elas. Ó, primeiro, isolado. Je habite dans appartement. Agora sim, pessoal, vamos ler a frase. Agora sim. J'habite dans un appartement. Perceberam aí? J'habite dans un appartement. É totalmente diferente de falar je habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. Tá certo? Você viu aí a diferença? E aí, muito diferente, né? É ou não é? Muito diferente, tá certo? Perceberam aí? Então, olha só. Na escrita, quando a gente usa o je, né? Eu, tá certo? Que foi o que eu coloquei ali, ó. Vou colocar de novo. Isolado, tô só escrevendo je, certo? Mas quando nós usamos o je, é preciso contrair o je, preciso contraí-lo se a palavra seguinte começar com vogal ou H mudo, que é o caso da nossa frase aqui, ó. J'habite, né? O verbo habiter começa com H mudo, então j'habite. Eu tiro o E, eu contraio, né? Então eu coloco o apóstrofo J, né? J, apóstrofe, né? Então, j'habite dans un appartement. Então, quando você escreve lá, né, o je, você contrai quando a palavra seguinte começa com vogal ou H mudo, que é o caso dessa frase, tá? Mas a grande diferença que eu quero destacar aqui mesmo é a pronúncia, gente. O total da frase, vocês perceberam? É diferente eu falar assim, je habite dans un appartement. J'habite dans un appartement. Percebeu aí? É muito diferente a pronúncia do todo, quando você tem a frase completa. É diferente de quando a gente fica aí, de repente, memorizando palavras isoladas, porque aí quando você vai juntar, não dá boa, né? Como dizem, tá bom? Então, ó, você acabou de conferir aí que realmente, deixa eu tirar a frase da tela, né? Que realmente, quando nós memorizamos aí palavras isoladas, nós estamos prejudicando a nossa fala em francês. E na hora que aí precisa falar, aí vem a insegurança, justamente por não saber fazer as ligações das palavras umas com as outras, né? Porque se você memoriza isolado, você não vai saber fazer essa ligação.
essas ligações de uma palavra com a outra. A gente chama isso de liaison, né? Eu vou escrever para vocês, espera aí. O que é a liaison no contexto que eu estou falando, tá? Pessoal, lembra que eu falei que palavra isolada é delicado? Por quê? Porque ela tem um sentido, mas na frase ela tem outro. Além de som diferente quando você liga uma na outra, né? As palavras. Então, a liaison separada, ela pode ser a ligação, pode ser a relação, tá? Aqui eu estou falando, gente, nós chamamos essa ligação em francês de uma palavra com a outra, nós chamamos de liaison, tá certo? Tá bom? Liaison, d'accord? Então, pessoal, a liaison é isso aí, tá? A liaison é essa ligação aí, quando você faz, né, de uma palavra com a outra ali, então a gente percebe isso, a gente tem que ir ouvindo, né, os sons da língua francesa, tá certo? Então, olha, é um erro muito grave memorizar listas de palavras isoladas, d'accord? Tá certo, gente? A pronúncia, ela é uma das várias consequências desse tipo de trabalho feito de memorização, tá certo? Quer ver só uma coisa? Eu vou dar alguns exemplos para vocês de problemas que a memorização isolada, né? A memorização de palavras isoladas traz aí para você, tá bom? Então, vou dar alguns exemplos disso, de problemas que a memorização de palavras isoladas traz aí para você. Olha só, um primeiro problema, deixa eu tirar da tela aqui a palavra liaison, né? Primeiro problema aí que esse tipo de memorização traz, tá? A memorização de palavras isoladas, ela gera um grande desconforto quando você tenta se lembrar das palavras para formar as frases na hora de falar francês. É isso aí, tá? A memorização, ela não funciona, ela te deixa na mão bem na hora em que você precisa se comunicar, tá? Por quê? A gente memoriza muito melhor com as frases, né? A frase, ela já tem um sentido para você. Então, você memoriza melhor, porque normalmente nós nos comunicamos usando frases e não só palavras soltas, tá certo? Então, isso faz muito sentido. Atenção, segundo problema que o tipo de memorização aí, né, que a gente está falando, memorização de palavras isoladas, pode trazer para você. Segundo problema, olha só, talvez você até consiga se lembrar de algumas palavras na hora em que você precisa usá-las, tá bom? Na hora que você precisa falar. Mas você vai ter muitas dificuldades para formar as frases e falar corretamente, falar com fluidez, com confiança. Olha só, imagina a seguinte situação. Uma pessoa precisa ali concluir um trabalho no computador, né? Ela tem que ter um texto para digitar, enfim. Mas ela não está acostumada a digitar usando todos os dedos, né? Não está acostumada a usar todos os dedos. Aí ela fica, como dizem, né? Vou fazer a brincadeira aqui, como dizem, ela fica tac, 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 tac. Ela fica catando milho. Não é assim que o pessoal fala? Fica catando milho. Então, olha só. E ela fica aí catando milho e ela acaba digitando o texto todo usando só os indicadores, né? Esse é o catar milho ali, né? Então, a pessoa fica assim, né? Catando milho, ela fica digitando o texto todo só usando aí os indicadores, tá certo? Ela fica procurando as letras no teclado, parece perdida, né? Fica ali procurando as letras no teclado. Ou seja, a digitação dela, a digitação da pessoa que faz isso, não tem fluidez, não tem confiança. Já imaginou aí essa situação? Agora, olha só, imagina comigo que esse ato de catar milho no teclado ali é justamente quando você está catando as palavras soltas na sua memória. Isso mesmo, porque você aprendeu, você memorizou de forma isolada cada palavra. Entendeu? Então, gente, a digitação da pessoa catando milho
né? É mais lenta, é mais dificultosa, insegura. Assim é a sensação que você tem quando você quer se comunicar em francês, mas tendo memorizado as palavras isoladas. D'accord? Estão entendendo? Gente, terceiro, né, grave problema quando você memoriza palavras isoladas. Lembre que as palavras isoladas são uma coisa. Nas frases, elas podem, e provavelmente têm, e na maioria das vezes têm, sentidos diferentes. E se você memorizou essas palavras só isoladas, o sentido da frase pode ficar parcial ou totalmente comprometido, tá? Quando você memoriza palavras isoladas, na hora de você, na hora de formar a frase ali, né, você pode, você pode costurar ali uma palavra que não combina com o conjunto que você está montando, tá? Você está pegando palavra aqui, palavra lá, e aí você está costurando aqui para tentar formar uma frase, e às vezes você pegou uma palavra que, meu Deus, não vai encaixar ali naquele conjunto de palavras, não vai encaixar naquela frase, tá? Vou falar aí mais um, por hoje, né? Acho que vai ficar bom, só 4, né? Problemas, porque a gente podia falar mais, mas enfim, eu tenho mais coisa para falar hoje, né? Então, uma quarta consequência, um quarto problema que a memorização de palavras isoladas traz para você. Olha só, presta atenção. Attention, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Gente, que é justamente o que a gente falou no início, o som das palavras. Como a gente viu no nosso treino agora há pouco, né? A frase foi palavras isoladas. Je habite dans un appartement, né? Agora olha o som da frase completa. J'habite dans un appartement. Certo? Inclusive eu vou voltar nessa frase que eu esqueci de destacar uma coisa para vocês. Olha só. Quando eu escrevo lá o je isolado, né? Eu falei para vocês que a palavra é a seguinte, se ela começa com vogal ou H mudo, a gente faz ali a contração, né? Então já é uma coisa, certo? Já aconteceu uma coisa aqui. Então eu já não falo je habite, eu falo j'habite. Perceberam? E eu faço as liaisons, né? As liaisons, vamos dizer, eu tô aportuguesando aqui, né? Eu faço a liaison, eu faço a ligação. Dans un, né? Dans un, e eu faço mais uma liaison. Un appartement. Então, j'habite dans un appartement. Perceberam? Eu juntei tudo praticamente, tá? Então, gente, é muito importante. Isso que a gente falou aí no início da live. O som das palavras, como a gente viu no treino. A pronúncia vai ficar errada quando você tentar colocar as palavras juntas numa frase, d'accord? Você vai sentir aí o desconforto e a insegurança por não saber se os sons, né? Se os sons estão combinando, se você está conseguindo fazer a liaison, se eles estão se encaixando direitinho, e as pessoas também vão ter dificuldade para entender o que você está tentando falar. Então, atenção, porque aí você pode gerar um problema não só para você, de você ficar com dificuldade para falar, mas também gerar um problema geral na comunicação, que as pessoas não estão entendendo o que você quer expressar. Então, cuidado, tá? Isso pode te causar aí, inclusive, olha, uma coisa seríssima, inclusive um bloqueio na sua fala. Isso pode causar bloqueio na sua fala, como eu já vi aí em vários casos de pessoas que fizeram esse tipo de memorização aí de palavras isoladas, de memorizar palavras isoladas, tá certo? Então, cuidado com isso. D'accord, legal? Agora, olha só, como eu disse aí, né? Como eu disse, vocês estão em boas mãos, então eu não vou deixar aí vocês só, né, pensando nessa dificuldade, não. Bora lá, vamos falar da solução? Então, vamos lá. Olha, a minha recomendação para vocês é, attention, s'il vous plaît, né? Não tentem memorizar palavras isoladas. Aprenda aí, gente, aprendam frases completas, não memorizem aí, tá bom? Palavras isoladas. E aí, né, alguém pode estar aí se perguntando, Vera, mas e aí, como é que eu faço isso? Né?
Como é que eu faço isso, Vera, de não aprender palavra isolada? Como é que eu aprendo a frase completa? Olha, você vai aprender as frases como se cada uma delas fosse já uma palavra só, né? Uma unidade só, uma única unidade. Pá, né? Então, é igual eu falei ali, pensa naquele exemplo que eu dei, j'habite dans un appartement, j'habite dans un appartement, parece uma coisa só, não parece? Então, uma boa estratégia é você pensar em frases completas, frases que aí você, de repente, você já conhece, e aí você faz esse treino. Olha, é uma boa maneira de começar isso, tá bom? É uma ótima maneira de você começar o treino aí, fazendo com frases completas, que de repente, frases que você já conhece, então é uma ótima maneira de você começar o treino. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar uma frase que provavelmente você já conheça, tá certo? Então, olha só, eu quero falar, eu me chamo Vera. Então, acho que muitos de vocês já conhecem essa frase, né? Vou ler aqui com vocês. Je m'appelle Vera, certo? Então, olha só, é uma frase que a gente usa para se apresentar, né? Então, eu me chamo Vera, je m'appelle Vera, tá? Ao invés de eu falar isso aqui, ó, ao invés de eu ficar memorizando só as palavras soltas, porque aí eu faço isso, ó. Se eu fizer uma memorização de palavras soltas, eu vou fazer isso. Vou ficar catando milho lá. Je me appelle Vera. Percebeu? Percebeu, gente? Agora eu vou falar a frase toda. Inclusive faz a contração do me, né? Je me appelle Vera. Se eu falar a frase, né, completa, je m'appelle Vera. Certo? D'accord? Bien! Então, pessoal, percebeu aí? Vocês perceberam como as palavras dessa frase, elas falam uma coisa só? Como se elas fossem uma única grande palavra, né? Flui, a frase toda flui, não é verdade? Percebeu aí, gente, como as palavras da frase, elas formam uma coisa só, né? Como se elas fossem uma única grande palavra. Então, gente, olha só. Lembra do que eu comentei, do exemplo que eu dei? Lembra lá do digitar catando milho? Então, ou seja, olha, falar catando, né, as palavras soltas na sua memória. Lembra que a gente falou disso? Então, se imagine agora uma outra situação, tá? Se imagine agora na seguinte situação, olha só. Na situação adequada. Vamos nos imaginar na situação adequada. Qual que é? Aquela em que, né, a gente memorizou frases completas. Então, vamos imaginar isso? A pessoa que digita usando todos os dedos, ou seja, a pessoa que memorizou as palavras juntas nas frases, né? Ou seja, ela memorizou as frases, o conjunto de palavras. Então, ela memorizou as frases. Essa pessoa que digita com todos os dedos no teclado, ou seja, ela fala, né? Ela já memorizou as frases completas, ela tem aí, então, né? Vamos pensar na digitadora, né? Ela tem uma digitação mais fluida, os dedos deslizam, né? Os dedos deslizam, eu falo isso porque, né? É um exemplo da minha vida mesmo, eu gosto de digitar assim, né? Eu treinei isso, então, os dedos deslizam pelo teclado com facilidade, com rapidez, com segurança, né? Assim acontece também se você memorizar as frases completas. Você vai falar de forma fluida, você vai falar ali, né, com as palavras deslizando, né, pela sua boca, deslizando, sem ficar pulando, né, de uma tecla para outra ali, ou seja, ficar falando quebrado, né? Você vai falar com rapidez e principalmente com segurança, tá certo? Aí sim, né? Aí sim você vai ter confiança na hora de falar francês. D'accord? Tá certo? Então, pessoal, d'accord? Est-ce que tout le monde a bien compris? Todo mundo entendeu direitinho aí, né? Tá certo? Então, pessoal, a memorização isolada das palavras, ela é o catando milho lá na digitação, tá? Cuidado com isso.
tá certo? Dá muito problema, dá dificuldade, e se você tá, né, com a frase completa, a sua fala vai fluir, o sentido vai encaixar, a pronúncia vai ficar jóia, porque você já entendeu a frase completa, você vai fazer aquilo fluir, então você não vai ter dificuldade de ficar ali, né, memorizando palavras isoladas, você vai ter dificuldade ali de ficar montando a frase na hora. D'accord? Tá certo? Ça va, les gars? Então, gente, olha só, vamos revisar rapidão. Não memorize palavras isoladas, tá certo? Eu falei aí, dentre várias coisas, tá certo? É muito diferente, tá, pessoal? As palavras, elas são pronunciadas de um jeito quando elas estão isoladas e de um jeito muito diferente quando elas estão inseridas dentro das frases. E vamos lá falar, né? A gente se comunica através de frases na maior parte do tempo, né? Então, é de extrema importância isso aí, tá bom, pessoal? A palavra solta, ela tem até um vazio de sentido, cuidado, né? Igual do exemplo da manga. Você fala manga, você imagina, é manga fruta? É manga de camisa? O que é? Então, só na frase que você vai ter ideia do que realmente quer dizer, tá certo? Então, eu falei aí de 3, né? Eu dei exemplo aí da frase je, das palavras isoladas, je habite dans un appartement, e eu falei a frase completa, j'habite dans un appartement, que é um som totalmente diferente, tá certo? E aí, eu comentei também com vocês, né? Isso aí é um erro super grave, né? De você memorizar as palavras isoladas. E eu comentei aí de alguns, eu mencionei acho que 4 problemas que isso pode trazer para você se você continuar memorizando palavras isoladas, tá certo? Gente, a memorização de palavras isoladas, ela vai gerar um super desconforto quando você for tentar lembrar essas palavras na hora de montar as frases para falar. Aí você fica na mão, né? Porque é delicado, né? Você precisa se comunicar e vai ficar catando lá, né? Palavrinha isolada que vai vindo aos poucos aí, de acordo com o que você memorizou. Então, nós memorizamos muito melhor dentro das frases. Então, a gente memoriza frases. Isso é muito melhor para o nosso, né, processo de memorização. A frase inteira, ela já tem um sentido e você já fala ela completa. Então, é diferente. D'accord, pessoal? Outro problema, você às vezes até consegue lembrar de algumas palavras na hora que você precisa usar, mas vai ter muita dificuldade na hora de formar as frases e falar corretamente, falar com fluidez, com confiança. Por quê? Né? Porque aí você vai ficar lá catando milho, como eu falei lá no teclado, tá certo? Então você fica catando palavra aqui e às vezes, né, você vai juntar e não vai dar certo, tá bom? Cuidado com isso, d'accord, né? Então é importante você cuidar desse ponto aí, tá? Lembrando também que um terceiro problema que isso pode trazer para você, lembrar que as palavras isoladas, elas são uma coisa, né? Que a gente falou agora há pouco também. Então, elas podem ter sentidos diferentes. Então, se você memorizou isolado, cuidado, porque dependendo da frase, não encaixa, aquela palavra não encaixa. E aí é delicado, você compromete o sentido do que você quer falar, o sentido da tua frase, tá? Se você tá costurando ali, né, uma palavra, de repente, que não combina com aquele conjunto que você formou. E o último que eu mencionei hoje aí, que é realmente, que eu dei bastante exemplo sobre isso, o som das palavras, como a gente viu no treino, né? Então, a pronúncia, ela fica errada, gente, quando você memoriza a palavra isolada e você vai depois colocar as palavras juntas tentando formar uma frase, mas aí você fica insegura na hora de você falar, porque você não sabe se está combinando, né, os sons. Então, se você, né, não sabe se eles estão se encaixando direitinho, cuidado, porque as pessoas também que estão te ouvindo vão ter dificuldade para entender o que você quer expressar. D'accord? Ça va? E aí, eu comentei, então, né, qual é a minha recomendação para isso? Não tente memorizar palavras isoladas. Aprenda as frases completas. Isso aí. Tá bom, gente? Aprenda a frase completa. E eu falei como é que faz isso, porque às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Então, uma boa estratégia é você pensar em frases completas que de repente você já conhece.
E aí você começa fazendo esse treino. Então é uma ótima maneira de começar. De repente, ó, eu dei exemplo, né? Eu dei um exemplo lá, por exemplo, a frase Je m'appelle Vera, para dizer eu me chamo Vera, né? Acho que a maioria do pessoal que está começando a aprender francês já aprende essa frase. Je m'appelle Vera. Opa! É diferente de falar assim, ó. Eu vou até colocar aqui na tela de novo, né? Eu já mostrei pro pessoal do Insta, mas vou mostrar aqui, ó. Separado, palavras isoladas. Je m'appelle Vera. Agora, junto, uma frase só. Je m'appelle Vera. É diferente, é outra coisa. Então, começa treinando com frases, né? Que você já conhece. Então, começa esse treino. Memoriza a frase inteira, não memoriza, né? Isoladinho. E começa a fazer a partir de agora dessa forma. Aprenda já as frases, né, completas. Não fica catando palavrinha solta, não. Aprende já a frase completa, como se fosse, né? Porque o som, gente, ele já sai como se fosse uma unidade única, né? Uma única coisa ali. Je m'appelle Vera, né? A outra frase que eu dei hoje, j'habite dans un appartement, tá? Então, é diferente de você ficar quebrado palavrinha por palavrinha. É difícil para você montar a frase na hora que você precisa, às vezes tem urgência em falar alguma coisa. É difícil. O sentido pode não encaixar ali, tá? Porque você aprendeu palavrinhas isoladas. E a pronúncia é outra coisa, né? Então, tá bom, pessoal? Nada de ficar catando milho, nada de ficar catando palavra isolada lá na mente, tá bom? Do que você memorizou, tá bom? Então, eu espero que essa nossa conversa aí de hoje tenha esclarecido, né? E tenha ajudado você a resolver esse problema aí, de forma que você não memorize mais aí da forma errada, né? Se você vinha, de repente, fazendo isso. E se, por acaso, você está começando a aprender a falar francês agora, opa! Aproveite aí e já comece do jeito certo, para não ter dificuldade, para já começar falando super bem, com confiança, tá certo? E sem ficar travando, né? Não vai se causar um bloqueio aí de fala, porque eu não sei se o som tá saindo, se tá encaixando. Para com isso, né? Então, bora. Se você tava com essa dificuldade, corrija aí desde já, tá bom? E se você tá começando agora, aproveita essa super, né, recomendação aí. Já começa com frase completa. D'accord? Tá? Então, essa é uma recomendação super importante para você que quer falar francês. Não quer falar de qualquer jeito, né? Convenhamos. Quer falar bem, com confiança. Então, aproveita tudo que a gente falou hoje, d'accord? E lembrando que a gente se encontra novamente mardi às 19h30, oui? Então, na terça que vem, às 7h30 da noite, d'accord? Aproveita aí todas as terças, a gente tá aqui, então, juntinhas, tá? Às 19h30, tous les mardis, tá? Então, todas as terças, às 19h30, d'accord? Un gros bisou a tout le monde. Oui, je suis très contente. Fiquei bem, né? Tô bem feliz de ver vocês todos aqui. E a gente se encontra então na próxima terça, tá? Bonne nuit a tout le monde. Boa noite para todo mundo. Au revoir.